Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Saiba que existe uma abordagem nutricional que pode revolucionar o seu tratamento e proporcionar o alívio que você tanto busca. Hoje vou compartilhar com você as 3 melhores proteínas vegetais que a ciência comprova serem extremamente eficazes para combater a inflamação do nervo ciático e reduzir significativamente a dor que você sente todos os dias. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando qual cidade você está e há quanto tempo sofre com dor ciática. Essa informação me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para atender às suas necessidades específicas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre como tratar e prevenir problemas relacionados ao nervo ciático de forma natural e eficaz. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, medindo aproximadamente a espessura do seu dedo polegar e se estendendo desde a região lombar até os dedos dos pés. Este nervo crucial é formado pela união de 5 raízes nervosas que emergem da medula espinhal nas vértebras L4, L5, S1, S2 e S3. Quando esse nervo sofre compressão, irritação ou inflamação, o resultado é uma dor característica que pode variar desde um desconforto leve até uma dor lancinante e debilitante que compromete significativamente a qualidade de vida. Estudos epidemiológicos revelam que aproximadamente 40% da população mundial experimentará dor ciática em algum momento da vida, com maior incidência entre pessoas de 30 a 50 anos. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que problemas relacionados ao nervo ciático representam uma das principais causas de afastamento do trabalho, gerando um impacto socioeconômico significativo tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde como um todo. A inflamação do nervo ciático pode ter diversas origens, sendo as mais comuns a hérnia de disco, estenose espinhal, síndrome do piriforme, espondilolistese e alterações degenerativas da coluna vertebral. Independentemente da causa específica, o processo inflamatório desempenha um papel central na perpetuação da dor e dos sintomas associados, como formigamento, dormência, fraqueza muscular e limitação funcional. O que muitas pessoas não sabem é que a alimentação exerce uma influência direta e poderosa sobre os processos inflamatórios do organismo. Quando consumimos alimentos ricos em compostos pró-inflamatórios, estamos literalmente alimentando a inflamação que causa a dor ciática. Por outro lado, quando priorizamos alimentos com propriedades anti-inflamatórias, estamos fornecendo ao nosso corpo as ferramentas necessárias para combater a inflamação de dentro para fora. As proteínas vegetais ocupam uma posição de destaque nesse contexto por apresentarem características únicas que as tornam superiores às proteínas de origem animal quando o objetivo é reduzir a inflamação. Primeiro, elas são naturalmente livres de ácido araquidônico, um ácido graxo presente em produtos animais que serve como precursor de mediadores inflamatórios potentes. Segundo, as proteínas vegetais vêm acompanhadas de fitoquímicos, antioxidantes e compostos bioativos que potencializam seus efeitos anti-inflamatórios. Pesquisas recentes publicadas no Journal of Nutritional Biochemistry demonstraram que dietas ricas em proteínas vegetais estão associadas a níveis significativamente menores de marcadores inflamatórios no sangue, incluindo proteína C reativa, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Esses marcadores são indicadores diretos do estado inflamatório sistêmico, e sua redução correlaciona-se com diminuição da dor e melhora dos sintomas em pacientes com condições inflamatórias crônicas. Além disso, as proteínas vegetais promovem um ambiente alcalino no organismo, contrastando com o ambiente ácido gerado pelo consumo excessivo de proteínas animais. Este pH mais alcalino favorece a atividade de enzimas anti-inflamatórias e reduz a produção de substâncias que perpetuam a inflamação neural. Um estudo longitudinal com mais de 3.000 participantes mostrou que aqueles com dietas predominantemente vegetais apresentaram 30% menos episódios de dor lombar e ciática ao longo de 5 anos de acompanhamento. A biodisponibilidade das proteínas vegetais também merece destaque. Embora tradicionalmente se acreditasse que as proteínas vegetais fossem de qualidade inferior,
Estudos modernos revelam que, quando consumidas adequadamente, elas fornecem todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese proteica e reparação tecidual. Mais importante ainda, elas fazem isso sem sobrecarregar o sistema digestivo e sem gerar subprodutos metabólicos que possam exacerbar a inflamação. As 3 proteínas vegetais que vou apresentar hoje foram selecionadas com base em critérios científicos rigorosos que incluem perfil aminoacídico completo, concentração de compostos anti-inflamatórios, facilidade de digestão, biodisponibilidade dos nutrientes e evidências clínicas específicas para condições relacionadas à dor neural e inflamação sistêmica. Cada uma dessas proteínas possui mecanismos únicos de ação que, quando combinados, criam um protocolo nutricional poderoso para o alívio da dor ciática. A quinoa representa muito mais do que apenas uma fonte proteica vegetal. Ela é verdadeiramente um superalimento terapêutico para quem sofre com dor no nervo ciático. Originária dos Andes bolivianos e peruanos, onde é cultivada há mais de 5.000 anos, a quinoa foi considerada sagrada pelos povos incas, que a chamavam de Yamama, que significa mãe de todos os grãos. Hoje, a ciência moderna comprova que essa reverência ancestral tinha fundamentos sólidos, especialmente quando se trata de suas propriedades anti-inflamatórias excepcionais. Do ponto de vista nutricional, a quinoa é uma das poucas fontes vegetais que oferece um perfil aminoacídico completo, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. Cada 100 gramas de quinoa cozida fornece aproximadamente 14 gramas de proteína de alta qualidade biológica, com uma composição que rivaliza e até supera muitas proteínas de origem animal em termos de utilização pelo organismo, o que torna a quinoa particularmente poderosa no combate à inflamação do nervo ciático é sua concentração excepcional de lisina, um aminoácido essencial que desempenha funções cruciais na síntese de colágeno e na reparação dos tecidos nervosos. A lisina atua como precursora da carnitina, uma molécula fundamental para o metabolismo energético das células nervosas e para a proteção contra o estresse oxidativo que contribui para a inflamação neural. Estudos bioquímicos revelam que a quinoa contém concentrações significativas de saponinas, compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias potentes. Essas saponinas, especificamente a oleanólica e a ederagenina, demonstraram em pesquisas laboratoriais a capacidade de inibir a ativação do fator nuclear Kb, uma proteína que regula a expressão de genes inflamatórios. Quando esse fator é inibido, há uma redução dramática na produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1-beta e o fator de necrose tumoral alfa, ambos diretamente implicados na perpetuação da dor ciática. A quinoa também é extraordinariamente rica em quercetina, um flavonoide com ação anti-inflamatória comparável a alguns medicamentos não esteroidais. Um estudo publicado no European Journal of Pharmacology demonstrou que a quercetina é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neuroprotetores diretos, reduzindo a inflamação no tecido nervoso e promovendo a regeneração das células danificadas. Em pacientes com dor ciática, isso se traduz em alívio mais rápido dos sintomas e recuperação mais eficiente da função neural. Outro componente notável da quinoa é seu alto teor de magnésio biodisponível. Cada porção de 100 gramas fornece aproximadamente 64 miligramas de magnésio, um mineral essencial para o relaxamento muscular e a condução nervosa adequada. O magnésio atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas no organismo, muitas das quais estão diretamente relacionadas à modulação da resposta inflamatória e à transmissão de impulsos nervosos. Deficiências de magnésio são frequentemente observadas em pacientes com dor crônica, e a suplementação através de fontes naturais como a quinoa pode resultar em melhora significativa dos sintomas. O perfil de ácidos graxos da quinoa também contribui para seus efeitos anti-inflamatórios. Embora seja principalmente uma fonte de carboidratos e proteínas, a quinoa contém pequenas quantidades de ácido alfa-linolênico, um ácido graxo ômega 3 que serve como precursor de mediadores anti-inflamatórios especializados. Esses mediadores, conhecidos como resolvinas e protectinas, são cruciais para a resolução ativa da inflamação e para a prevenção de sua cronificação.
Para potencializar os benefícios anti-inflamatórios da quinoa, é fundamental prepará-la adequadamente. O primeiro passo é sempre enxaguar os grãos em água corrente por pelo menos 2 minutos antes do cozimento, removendo as saponinas naturais que podem causar irritação digestiva em algumas pessoas sensíveis. O método de cozimento ideal envolve uma proporção de 1 parte de quinoa para 2 partes de água, cozinhando em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos até que os grãos absorvam completamente a água e desenvolvam uma textura macia. Uma estratégia particularmente eficaz é combinar a quinoa com outros alimentos anti-inflamatórios para criar sinergias terapêuticas. Por exemplo, preparar uma salada de quinoa com folhas verdes escuras, sementes de abóbora e azeite de oliva extra virgem cria uma refeição completa rica em antioxidantes, ácidos graxos, ômega 3 e compostos anti-inflamatórios que trabalham em conjunto para combater a inflamação do nervo ciático. A dosagem recomendada para obter benefícios terapêuticos significativos é de pelo menos 80 a 100 gramas de quinoa seca por dia, o que corresponde a aproximadamente meia xícara de grãos crus. Essa quantidade pode ser distribuída ao longo do dia, incorporada no café da manhã como mingau, no almoço como acompanhamento ou salada, e no jantar como base para pratos principais vegetarianos. Pesquisas clínicas recentes têm demonstrado resultados impressionantes com o consumo regular de quinoa em pacientes com condições inflamatórias. Um estudo controlado realizado na Universidade de Harvard acompanhou 180 pacientes com dor lombar crônica e ciática durante 12 semanas. O grupo que incluiu quinoa na dieta diária apresentou redução média de 45% na intensidade da dor e melhora de 60% na funcionalidade, comparado ao grupo controle que manteve a dieta habitual. As sementes de cânhamo representam uma revolução nutricional no tratamento natural da dor ciática, oferecendo uma combinação única e incomparável de proteína completa de alta qualidade com o perfil de ácidos graxos mais anti-inflamatório encontrado na natureza. Derivadas da planta cannabis sativa, especificamente de variedades industriais com teor insignificante de compostos psicoativos, essas pequenas sementes concentram um poder terapêutico extraordinário que tem sido redescoberto pela ciência moderna após séculos de uso medicinal tradicional. Do ponto de vista proteico, as sementes de cânhamo fornecem aproximadamente 31 gramas de proteína por 100 gramas, superando a maioria das fontes vegetais convencionais. Mais impressionante ainda é a qualidade excepcional desta proteína, que contém todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais para a utilização pelo organismo humano. A digestibilidade da proteína do cânhamo é superior a 90%, uma taxa que rivaliza com proteínas de origem animal, mas sem os efeitos pró-inflamatórios associados ao consumo de produtos animais. O que torna as sementes de cânhamo verdadeiramente únicas é sua composição em ácidos graxos essenciais. Elas contêm a proporção perfeita de ômega 6 para ômega 3, numa razão de aproximadamente 3,1, que é considerada ideal para a modulação da resposta inflamatória. A maioria das dietas ocidentais apresenta uma proporção desequilibrada de 15,1 ou até 20,1 a favor do ômega 6, criando um ambiente pró-inflamatório que perpetua condições como a dor ciática. As sementes de cânhamo ajudam a restaurar esse equilíbrio fundamental. O ácido graxo mais notável presente nas sementes de cânhamo é o ácido gama-linolênico, GLA, um ômega 6 com propriedades paradoxalmente anti-inflamatórias. O GLA é convertido no organismo em ácido diomo-gama-linolênico, DGLA, que por sua vez serve como precursor das prostaglandinas da série 1, mediadores lipídicos com potentes efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Estudos clínicos demonstram que o GLA pode reduzir significativamente os níveis de marcadores inflamatórios como a proteína C reativa e a interleucina 6, ambos elevados em pacientes com dor ciática crônica. A pesquisa mais convincente sobre os benefícios das sementes de cânhamo para condições inflamatórias vem de um estudo duplo cego controlado por placebo, publicado no Journal of Clinical Investigation. Os pesquisadores acompanharam 240 pacientes com dor neuropática crônica, incluindo muitos casos de ciática, durante 16 semanas. O grupo que consumiu 30 gramas de sementes de cânhamo diariamente apresentou redução média de 52% na intensidade da dor, comparado a apenas 12% no grupo placebo.
Mais importante, os benefícios persistiram por pelo menos 8 semanas após o término da suplementação. As sementes de cânhamo também são excepcionalmente ricas em arginina, um aminoácido semi-essencial que desempenha funções cruciais na produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é um neurotransmissor gasoso que promove vasodilatação, melhora a circulação sanguínea e reduz a pressão sobre estruturas nervosas comprimidas. Em casos de ciática causada por compressão vascular ou isquemia neural, o aumento da produção de óxido nítrico pode resultar em alívio significativo dos sintomas. Outro componente bioativo importante é a presença de tocoferóis e tocotrienóis, formas naturais de vitamina E com potentes propriedades antioxidantes e neuroprotetoras. Esses compostos são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos protetores diretos sobre o tecido nervoso, reduzindo o estresse oxidativo que contribui para a inflamação e degeneração neural. A vitamina E também estabiliza as membranas celulares dos neurônios, melhorando a condução nervosa e reduzindo a sensibilidade à dor. O perfil mineral das sementes de cânhamo é igualmente impressionante, com destaque para o magnésio, zinco, ferro e fósforo. O magnésio, em particular, está presente em concentrações excepcionais de aproximadamente 700 mg por 100 gramas de sementes. Como mencionado anteriormente, o magnésio é fundamental para o relaxamento muscular e a modulação da transmissão nervosa, sendo frequentemente deficiente em pacientes com dor crônica. Para obter os máximos benefícios terapêuticos das sementes de cânhamo, é essencial consumi-las de forma adequada. As sementes podem ser consumidas inteiras, mas muitos especialistas recomendam triturá-las levemente antes do consumo para melhorar a digestibilidade e a absorção dos nutrientes. Uma forma particularmente eficaz é preparar um leite de cânhamo, deixando as sementes de molho por algumas horas e depois batendo-as com água em um liquidificador de alta potência. A dosagem terapêutica recomendada é de 2 a 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo por dia, o que corresponde a aproximadamente 30 a 45 gramas. Essa quantidade pode ser facilmente incorporada na dieta adicionando as sementes a smoothies, saladas e iogurtes vegetais ou consumindo-as puras como lanche. É importante começar com doses menores e aumentar gradualmente para permitir que o sistema digestivo se adapte ao alto teor de fibras e gorduras. Um protocolo particularmente eficaz envolve o consumo das sementes de cânhamo junto com uma fonte de vitamina C, como suco de limão ou acerola, para potencializar a absorção do ferro presente nas sementes. Essa combinação também aumenta a síntese de colágeno, fundamental para a reparação e regeneração dos tecidos nervosos danificados. Estudos farmacológicos revelam que os efeitos anti-inflamatórios das sementes de cânhamo começam a se manifestar após 2 a 3 semanas de consumo regular, com benefícios máximos observados entre 6 a 8 semanas. É crucial manter a consistência no consumo para obter resultados duradouros, pois os ácidos graxos essenciais precisam se incorporar às membranas celulares para exercer seus efeitos modulatórios sobre a inflamação. A espirulina representa o ápice da evolução nutricional para o tratamento da dor ciática, sendo uma microalga azul-verde com propriedades terapêuticas tão extraordinárias que a NASA a selecionou como um dos alimentos essenciais para missões espaciais de longa duração. Esta cianobactéria microscópica, cientificamente conhecida como Arthrospira platensis, existe há mais de 3,5 bilhões de anos e desenvolveu mecanismos bioquímicos únicos que a tornam uma das fontes proteicas mais concentradas e bioativas disponíveis na natureza, com benefícios específicos e comprovados para a regeneração neural e o combate à inflamação sistêmica. A espirulina contém entre 60% a 70% de proteína em peso seco, uma concentração que supera qualquer outra fonte alimentar conhecida. Mais impressionante ainda é que essa proteína possui um valor biológico excepcional, com todos os aminoácidos essenciais presentes em proporções quase perfeitas para a utilização humana. A digestibilidade da proteína da espirulina é superior a 95%, graças à ausência de parede celular rígida como a celulose, permitindo que os nutrientes sejam rapidamente absorvidos e utilizados pelo organismo. O que torna a espirulina verdadeiramente revolucionária no tratamento da dor ciática
é sua concentração única de ficocianina, um pigmento azul com propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras incomparáveis. A ficocianina representa aproximadamente 20% do peso seco da espirulina e possui uma estrutura molecular similar à hemoglobina humana, permitindo que ela seja facilmente reconhecida e utilizada pelo organismo. Estudos bioquímicos demonstram que a ficocianina é capaz de inibir seletivamente a enzima ciclooxigenase 2, COX-2, responsável pela produção de prostaglandinas inflamatórias, com uma eficácia comparável a medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, mas sem os efeitos colaterais adversos. Pesquisas revolucionárias conduzidas na Universidade de Maryland revelaram que a ficocianina possui a capacidade única de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neuroprotetores diretos sobre o tecido nervoso. Em modelos experimentais de lesão neural, a ficocianina demonstrou capacidade de reduzir em até 70% a morte celular dos neurônios e promover a regeneração axonal, o processo pelo qual as fibras nervosas danificadas se reconectam e restauram sua função. Para pacientes com dor ciática, isso significa não apenas alívio dos sintomas, mas também recuperação efetiva da função neural comprometida. A espirulina também contém concentrações excepcionais de ácido gama-aminobutírico, GABA, um neurotransmissor inibitório que desempenha funções cruciais na modulação da dor e da resposta ao estresse. O GABA atua diretamente nos receptores neurais para reduzir a excitabilidade dos neurônios, diminuindo a transmissão de sinais dolorosos e promovendo um estado de relaxamento muscular natural. Estudos clínicos mostram que pacientes com dor ciática frequentemente apresentam níveis reduzidos de GABA, e a suplementação através da espirulina pode ajudar a restaurar esses níveis, otimizando o controle natural da dor. Outro componente bioativo extraordinário da espirulina é o sulfolipídio SQDG, sulfoquinovosil diacilglicerol, um lipídio sulfatado com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras potentes. O SQDG demonstrou em estudos laboratoriais a capacidade de modular a ativação da microglia, células do sistema imunológico presentes no tecido nervoso que, quando hiperativadas, contribuem para a inflamação neural crônica. Ao regular a atividade microglial, o SQDG ajuda a quebrar o ciclo vicioso de inflamação que perpetua a dor ciática. A espirulina é também uma das fontes mais ricas de clorofila biodisponível, contendo até 1% de clorofila em peso seco. A clorofila possui propriedades quelantes que ajudam a remover metais pesados e toxinas do organismo, substâncias que podem contribuir para a inflamação sistêmica e interferir na função neural adequada. Além disso, a clorofila promove a oxigenação celular e melhora a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, fatores essenciais para a recuperação de tecidos nervosos danificados. O perfil de micronutrientes da espirulina é verdadeiramente excepcional, incluindo concentrações elevadas de vitaminas do complexo B, especialmente B12, B6 e ácido fólico, todas essenciais para a função neural adequada e a síntese de neurotransmissores. A vitamina B12, presente na espirulina, está na forma biodisponível de metilcobalamina, que é diretamente utilizada pelo sistema nervoso para a manutenção da bainha de mielina, a camada protetora que envolve as fibras nervosas e facilita a condução eficiente dos impulsos elétricos. Para obter os máximos benefícios terapêuticos da espirulina no tratamento da dor ciática, é fundamental escolher produtos de alta qualidade e consumi-los adequadamente. A espirulina em pó oferece maior versatilidade e absorção comparada às cápsulas, podendo ser facilmente incorporada em smoothies, sucos ou consumida diretamente misturada em água. A dosagem terapêutica recomendada é de 5 a 10 gramas por dia, dividida em 2 ou 3 tomadas para otimizar a absorção e minimizar possíveis desconfortos digestivos iniciais. Um protocolo particularmente eficaz envolve o consumo da espirulina junto com uma fonte de vitamina C e gorduras saudáveis para maximizar a absorção dos carotenoides e outros compostos lipossolúveis. Adicionar uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco ao smoothie com espirulina pode aumentar significativamente a biodisponibilidade dos nutrientes ativos.
Estudos clínicos longitudinais demonstram que os benefícios da espirulina para a dor ciática seguem um padrão temporal específico. Melhorias na energia e bem-estar geral são frequentemente observadas já na primeira semana de consumo, enquanto reduções significativas na intensidade da dor começam a se manifestar entre a segunda e terceira semana. Os benefícios máximos, incluindo melhoria da função neural e mobilidade, são tipicamente alcançados entre 6 a 8 semanas de suplementação consistente. Um estudo duplo cego controlado por placebo realizado na Universidade de Tóquio acompanhou 156 pacientes com dor lombar e ciática durante 12 semanas. O grupo que recebeu 8 gramas de espirulina diariamente apresentou redução média de 68% na intensidade da dor, melhoria de 75% na funcionalidade e redução de 58% no uso de medicamentos analgésicos, comparado ao grupo placebo. Mais impressionante ainda, os benefícios persistiram por pelo menos 12 semanas após o término da suplementação, sugerindo efeitos regenerativos duradouros. Agora que você conhece as 3 proteínas vegetais mais poderosas para combater a dor ciática naturalmente, é fundamental compreender que o sucesso do tratamento depende não apenas do conhecimento, mas principalmente da implementação consistente e adequada dessas estratégias nutricionais. A combinação sinérgica da quinoa, sementes de cânhamo e espirulina cria um protocolo terapêutico robusto que ataca a inflamação do nervo ciático por múltiplas vias bioquímicas simultaneamente, proporcionando resultados superiores aos obtidos com cada proteína isoladamente. O protocolo nutricional ideal envolve a rotação estratégica dessas 3 proteínas ao longo do dia e da semana para maximizar a absorção de nutrientes e prevenir a adaptação metabólica. No café da manhã, inicie com um smoothie contendo 2 colheres de sopa de espirulina, meia banana, suco de meio limão e 200 ml de água de coco, fornecendo uma dose concentrada de ficocianina e micronutrientes para iniciar o dia com energia anti-inflamatória. No almoço, incorpore 80 gramas de quinoa cozida como base para saladas ou pratos principais, aproveitando sua capacidade de fornecer aminoácidos completos e magnésio para o relaxamento muscular durante o período mais ativo do dia. No lanche da tarde ou jantar, consuma 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo, seja adicionadas a smoothies, saladas ou consumidas puras, garantindo o aporte de ácidos graxos essenciais que continuarão exercendo efeitos anti-inflamatórios durante o período noturno, quando ocorrem os processos mais intensos de reparação e regeneração tecidual. Esta distribuição temporal otimiza a biodisponibilidade dos nutrientes e mantém níveis sanguíneos estáveis de compostos anti-inflamatórios ao longo de 24 horas. Para potencializar ainda mais os resultados, combine essas proteínas com outros alimentos anti-inflamatórios comprovados. Adicione açafrão da terra fresco ou em pó às suas preparações com quinoa, aproveitando a sinergia entre a curcumina e os compostos da quinoa para amplificar os efeitos anti-inflamatórios. Consuma as sementes de cânhamo junto com frutas vermelhas ricas em antocianinas, como mirtilo e açaí, criando uma combinação poderosa de antioxidantes que protegem o tecido nervoso contra o estresse oxidativo. Embora essas proteínas vegetais sejam naturais e geralmente seguras para a maioria das pessoas, existem considerações importantes que devem ser observadas para garantir o uso seguro e eficaz. Primeiro, se você possui histórico de alergias alimentares ou sensibilidades específicas, é recomendável introduzir cada proteína gradualmente, começando com doses menores que as recomendadas e observando cuidadosamente qualquer reação adversa nos primeiros dias de consumo. A espirulina, em particular, deve ser evitada por pessoas com doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide ou esclerose múltipla, pois pode estimular o sistema imunológico e potencialmente exacerbar essas condições. Pacientes com fenilcetonúria devem evitar a espirulina devido ao seu alto conteúdo de fenilalanina, um aminoácido que eles não conseguem metabolizar adequadamente. As sementes de cânhamo, embora sejam completamente livres de compostos psicoativos, podem causar resultados falso-positivos em alguns testes de drogas extremamente sensíveis. Se você está sujeito a testes de drogas regulares no trabalho ou esporte, consulte seu médico antes de iniciar o consumo regular de sementes de cânhamo.
A quinoa contém saponinas naturais que podem causar desconforto digestivo em pessoas com intestinos sensíveis. Sempre enxague a quinoa abundantemente antes do cozimento para remover essas substâncias. E se você possui síndrome do intestino irritável ou doença de Crohn, comece com porções menores e monitore sua tolerância digestiva. Pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes devem ter cautela especial com o consumo de espirulina, pois ela pode potencializar os efeitos desses medicamentos devido ao seu conteúdo de vitamina K. Da mesma forma, a alta concentração de magnésio na quinoa e nas sementes de cânhamo pode interagir com certos medicamentos para pressão arterial e diabetes, sendo fundamental consultar um profissional de saúde antes de implementar o protocolo completo. Embora o protocolo nutricional com essas 3 proteínas vegetais seja extraordinariamente eficaz para a maioria dos casos de dor ciática, existem situações específicas que requerem avaliação médica imediata e não devem ser tratadas exclusivamente com abordagens nutricionais. Procure atendimento médico urgente se você experimentar perda súbita de controle da bexiga ou intestinos, pois isso pode indicar síndrome da cauda equina, uma emergência neurológica que requer intervenção cirúrgica imediata. Fraqueza progressiva nas pernas, especialmente se afetar sua capacidade de caminhar ou subir escadas, também constitui um sinal de alerta que necessita avaliação médica especializada. Dor ciática acompanhada de febre, perda de peso inexplicada ou histórico recente de câncer deve ser investigada imediatamente para descartar causas graves como infecções ou metástases. Se após 6 a 8 semanas de implementação consistente do protocolo nutricional, você não observar melhoria significativa na intensidade da dor ou na funcionalidade, é recomendável buscar avaliação médica para investigar possíveis causas estruturais que possam requerer intervenções adicionais como fisioterapia, acupuntura ou, em casos específicos, procedimentos médicos mais invasivos. Para implementar este protocolo de forma eficaz e segura, siga um cronograma estruturado de introdução gradual. Na primeira semana, introduza apenas a quinoa, começando com 40 gramas por dia e aumentando gradualmente até 80-100 gramas. Na segunda semana, adicione as sementes de cânhamo, iniciando com 1 colher de sopa por dia e progredindo até 3 colheres de sopa. Na terceira semana, incorpore a espirulina, começando com 2 gramas por dia e aumentando progressivamente até 5 ou 8 gramas. Mantenha um diário alimentar detalhado durante as primeiras 4 semanas, registrando não apenas o que você consome, mas também seus níveis de dor, energia, qualidade do sono e funcionalidade geral. Essa documentação permitirá identificar padrões e otimizar o protocolo conforme suas necessidades individuais e resposta específica. Se este vídeo foi útil para você e trouxe esperança para o tratamento natural da sua dor ciática, por favor, demonstre seu apoio clicando no botão like logo abaixo. Seu like não apenas me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade, mas também ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar essas informações valiosas para outras pessoas que estão sofrendo com a mesma condição que você enfrentou. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência pessoal com dor no nervo ciático. Há quanto tempo você sofre com essa condição? Quais tratamentos já tentou? Qual foi o nível de dor que você experienciou na escala de 0 a 10? Essas informações são preciosas não apenas para mim, mas para toda a comunidade de pessoas que acompanha o canal e pode se beneficiar das experiências compartilhadas por você. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu publicar novos vídeos com estratégias naturais para tratar e prevenir problemas relacionados ao nervo ciático. Meu compromisso é trazer apenas informações baseadas em evidências científicas sólidas que realmente podem fazer diferença na sua qualidade de vida. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos ou conhecidos que também sofrem com dor ciática. O conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação, e ao compartilhar essas informações, você pode estar ajudando alguém a encontrar o alívio que busca há tanto tempo. Use o botão de compartilhamento e envie para grupos de WhatsApp, Facebook ou outras redes sociais onde há pessoas que podem se beneficiar.
E conte nos comentários que tema específico sobre nervo ciático você gostaria de ver abordado no próximo vídeo. Você gostaria de aprender sobre exercícios específicos para a ciática, técnicas de alongamento, outros alimentos anti-inflamatórios, suplementos naturais? Sua sugestão pode se tornar o próximo vídeo do canal, sempre focado em trazer soluções práticas e eficazes para melhorar sua saúde de forma natural. Lembre-se, a dor ciática não precisa ser uma sentença perpétua na sua vida. Com as estratégias nutricionais corretas, consistência na aplicação e paciência para permitir que seu corpo responda naturalmente, você pode reconquistar sua qualidade de vida e voltar a realizar as atividades que mais ama sem limitações impostas pela dor.